que faz o Sonic ser especial? Alguns podem dizer que é a velocidade, a jogabilidade ou então as músicas cativantes, mas eu acho que a verdadeira resposta para isso vai muito mais além das aparências. Talvez a resposta esteja tão enraizada no personagem que é até difícil de perceber a olho nu. Não acho que você precisa de ser um grande gênio para perceber como que a SEGA americana e japonesa tinham visões diferentes do Sonic. Os norte-americanos fizeram várias histórias de origem diferentes pro personagem e até mesmo as 3 bíblias do Sonic, que eram usadas para explicar tudo sobre o personagem e seu universo. E só com isso você já percebe que eles tinham uma puta necessidade de modificar o personagem, já que, na visão deles, ele não era americano o suficiente. Mudaram o nome dos personagens, a personalidade do Sonic foi totalmente alterada e a sua aparência não tinha nada a ver com o design que os japoneses criaram. Inclusive, sabe essa história do Sonic ser super radical? Pois então, isso não existe, não na história original. O Sonic nunca foi criado da forma que a SEGA americana representou. Os norte-americanos tiraram parte da essência dele, ao ponto de virarem personagens quase que totalmente diferentes. Mas então, como que é o verdadeiro Sonic? Na GDC de 2018, foi revelado um pouco mais sobre a origem do Sonic. Inclusive, obrigado ao Hedgehog Database, que se não fosse por esse vídeo dele eu nunca nem saberia disso. De qualquer forma, na GDC foi apresentado um mapa mental com múltiplas palavras relacionadas à SEGA. E se você perceber bem, elas também descrevem perfeitamente o Sonic. Ele foi feito para isso, para ser a cara da SEGA. Independência, liberdade, vitalidade são coisas intrínsecas ao personagem. Ele foi feito para ressoar com você, para ser fácil de desenhar e simples de se identificar. O Sonic foi criado para bater de frente com um dos maiores fenômenos culturais daquela época, e para fazer isso ele precisava de muito mais do que só uma aparência amigável. Ele não só podia ser atraente pela aparência e pela jogabilidade, mas também por quem ele era. O Sonic é um personagem que foi construído de acordo com uma filosofia, e para você perceber isso, é só olhar bem na capa japonesa do primeiro jogo do Sonic, que você vai perceber algo que os americanos nem se deram o trabalho de apresentar. Não fique aí sentado desperdiçando seu precioso tempo. Quando você quiser fazer algo, faça imediatamente, faça quando você puder. É a única maneira de viver uma vida sem arrependimentos. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo sobre. Só falando. Daqui em diante, eu usei de referência muitas partes de um vídeo do All The Boy. Tudo isso para conseguir estruturar o vídeo. Eu já estava há muito tempo com dificuldade em colocar isso tudo em palavras, e quando eu vi esse vídeo ontem, ele simplesmente tirou palavras da minha boca. De qualquer forma, o vídeo dele é mais específico sobre as histórias do Sonic. Então, se você entende um pouco de inglês, recomendo muito você ver depois desse. De qualquer forma, agora que eu já dei os créditos para ele, vamos voltar aos trilhos. Então, certo, já sabemos a origem do personagem e já sabemos que o Sonic tem algo além da sua essência. Mas o que isso seria exatamente? Criado por Joseph Campbell em O Herói de Mil Faces, o conceito da jornada de herói é algo que com certeza você já viu, mesmo sem se tocar. Claro que hoje em dia esse conceito dele acaba sendo muito mais flexível, mas sempre tem uma base constante, a ida do ordinário até o extraordinário. Um personagem comum e humano que enfrenta problemas e dilemas, tem alguma reviravolta em sua vida que soa o alarme da aventura começando. Pode, então, ter uma recusa desse chamado, a presença de um mentor, mas a história sempre acaba com o herói se provando, aceitando o manto de herói e tendo, finalmente, uma transformação, não só física, mas emocional, que o transforma em algo muito além de um personagem comum. O Homem-Aranha, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Nem que eu tenha que dar algo. Star Wars, Batman, todas essas franquias têm em comum a presença desse arco na sua trama. Então você consegue perceber que geralmente esse é o padrão com arcos de personagem. Agora, então, eu tenho um desafio pra você. Tenta encaixar isso no Sonic dos jogos. Ok, vai, tem até uma história aqui e outra ali que tentam fazer isso, que nem no Lost World, mas você na hora percebe que tem algo de errado com essa narrativa. E por que então que isso acontece? Porque o Sonic é um personagem estático. Ao invés de passar pela história, ele conduz ela. Essa seria a resposta curta, se eu fosse um preguiçoso do caramba e quisesse acabar o vídeo aqui. Mas como eu amo tagarelar sobre esse personagem, vamos ir um pouquinho mais fundo. Todo esse conceito de jornada de herói tem como constante uma coisa: a lição e a transformação do personagem. É assim que um arco de desenvolvimento funciona, mas é o oposto da forma que o Sonic funciona. Pode reparar, até podem tentar ensinar alguma lição pro Sonic, mas isso sempre acaba parecendo forçado, artificial. O Sonic até pode amadurecer e envelhecer, entre muitas aspas,
mas os seus valores e as suas crenças nunca mudaram. E não me entenda mal, caso você tenha visto o meu vídeo sobre o filme do Sonic, você sabe muito bem que não é assim que funciona nesse outro universo. Mas a questão é, os filmes e séries até podem fazer isso com um bom roteiro, mas esse não é e nunca vai ser o mesmo Sonic dos jogos. Eu tenho certeza que com um pequeno olhar crítico você já pode perceber isso. Então, agora você me pergunta, como que funciona esse personagem então? Se ele não se desenvolve ao decorrer da história, o que caralhos acontece? It's what I do. Just keep moving, doing good, saving folks, and living as free as the wind. Living by my way. My own way. Em Sonic 2006, a gente tem 3 campanhas principais. A campanha do Shadow, que conta a história dele. A do Silver também conta a história dele. Mas a do Sonic conta a história da Elise. E isso não se repete só com ela. A história entre o Sonic e o Tails é um arco de desenvolvimento do Tails e não do Sonic. Então, a gente percebe que a história nunca é sobre o Sonic, e sim sobre aquele que acompanha ele. O Chip no Unleashed, os Cavaleiros do Black Knight, a Elise, o Tails, o Knuckles, todos eles foram os verdadeiros protagonistas da lição que a história ensina, e o Sonic é puramente um condutor dessa reflexão. Então, a gente percebe como que, desde o início, o Sonic sempre foi o meio e não o fim. São histórias sobre os personagens que o acompanham, também histórias sobre elas mesmas. Heroes não é um jogo sobre como Sonic aprendeu o valor de uma amizade, e sim puramente um jogo sobre o valor de uma amizade. Sonic Unleashed não é um jogo em que o Sonic recuperou sua memória, descobriu o valor de uma verdadeira amizade e cumpriu seu propósito. Isso foi o papel do Chip. Black Knight não foi o Sonic que teve sua filosofia moldada por toda aquela ideia de cavalheirismo, e sim os próprios cavaleiros que aprenderam com o estoicismo do Sonic. Even at night when I'm like this, I'm still myself, not like all the other people we've seen. You must have been protecting me this whole time. I haven't done anything, Sonic. You're the reason you haven't changed at all. You're too strong to lose yourself. I'm the reason? Yeah, you never doubt yourself, no matter what. You never give in to the night or the darkness inside your heart. Enfim, eu acho que deu pra entender. O Sonic, no fim das contas, é um meio dos roteiristas ensinarem algo pra você. É a ponte que possibilita que qualquer ensinamento, lição ou filosofia chegue até ti, mas não deixando de ser orgânico de forma alguma. O Homem-Aranha te inspira porque você se identifica com ele, mas com o Sonic é justamente o oposto. Você não deveria se identificar com ele. Então, isso entra no que eu te falei. É orgânico porque ele não tem obrigação de passar pelas mesmas coisas que você pra te inspirar. Esse personagem é inspirador puramente por quem ele é. Ele te inspira, na verdade, por puramente existir. E a melhor parte disso tudo é que ele sempre tá aqui. O fato desse Sonic de hoje ser o mesmo Sonic que eu conheci quando eu era criança me dá um ar de magia pra todo esse universo. Você não tem obrigação de seguir uma cronologia, não existe uma ordem a se seguir pra entender a história. Você pode só abrir qualquer jogo, e com isso você abre uma janela na tela da sua TV pra dentro daquele universo. O Sonic e o seu mundinho já existia antes de você abrir essa janela, e eles vão continuar existindo depois que você fechar, só te esperando pra próxima aventura. O Sonic não depende de você pra continuar vivendo. Ele nunca te espera pra continuar vivendo a sua vida. Até porque quem realmente precisa dele é a gente, que sempre corremos pra aquela mesma janela quando precisamos de um escape ou de aprender algo com aquele roedor. Quando alguém quer conhecer o Sonic, você não precisa de apontar pra ele um jogo específico, como se a pessoa precisasse seguir uma sequência pra entender aquele mundo. Não, você e qualquer pessoa pode abrir qualquer jogo e, a partir dali, cultivar um amor pelo personagem. Não existem restrições para a forma que o primeiro contato deve ser. Isso tudo só mostra o cuidado que tiveram com esse personagem. Tornaram ele amplo, inspirador, acolhedor e abrangente para qualquer pessoa que entre em contato com ele. E é justamente aí que mora uma das diversas magias que esse personagem tem para nos cativar. Então, será que tem algum jeito de resumir tudo isso que eu falei aqui? O Sonic não é só um personagem, ele é um símbolo. Ele é um lembrete de que a liberdade é algo inegociável, que você pode correr para onde quiser, sem ter medo, sem nem amarras ou limites. Ele não precisa mudar para continuar inspirando, porque a sua essência já diz tudo. Ele é o vento, invisível, imprevisível e impossível de ser contido. I'm Sonic, Sonic the Hedgehog. I have no master, except the wind that blows free. What? You jealous or something?
for a knave such as you? Ridiculous. Enough of that knave stuff already. Actually, Yes? Sonic the Hedgehog, you have mastered the code of chivalry. From this day forth, you shall be Sir Sonic, Knight of the Wind. E é nesse momento, nessa cutscene aparentemente simples, que a gente encontra a verdadeira essência do Sonic. Puro, rápido como o vento, livre para ir onde quiser, sem mestres, sem amarras, sem limitações, impossível de ser contido. Ele é a personificação da liberdade, e toda vez que você o vê, ele te envia uma mensagem sutil, mas também poderosa. A vida é agora, e você também deve se soltar, correr e ser livre, como ele no vento. What you see is what you get. Just a guy that loves adventure. I'm Sonic the Hedgehog!